Para entender a mente mais brilhante da cristandade, primeiro você precisa esquecer a imagem do frade gordo e pacífico nas pinturas da igreja. Você precisa olhar para esta rocha. Estamos em 1225, no castelo de Roca Seca, o Rochedo Seco. Este lugar não foi feito para oração, foi feito para a guerra. Ele fica na fronteira sangrenta entre os estados papais e o Império Germânico. O mundo aqui é brutal. Não existem direitos humanos, não existe democracia. Existe apenas a lei do aço. Ou você é o martelo, ou você é a bigorna. E a família que dominava esta montanha, os Aquino, eram definitivamente o martelo. Tomás não nasceu um plebeu. Ele era filho do conde Landolfo de Aquino, um barão militar a serviço direto do imperador Frederico II, o homem mais temido da Europa. O sangue que corria nas veias de Tomás era um sangue de conquistadores lombardos. Seus irmãos mais velhos eram soldados brutais, homens que viviam e morriam pela espada. Nesse tabuleiro de xadrez político, os filhos não tinham sonhos. Eles tinham funções, e a família tinha desenhado um destino muito específico para o filho mais novo, o nosso pequeno Tomás. Perto do castelo da família ficava a lendária abadia de Monte Cassino. Mas entenda, na Idade Média, ser o abade de Monte Cassino não era apenas ser um líder espiritual, era ser um senhor feudal. O abade comandava terras imensas, exércitos privados e rios de ouro. O plano do conde Landolfo era claro. Tomás seria enviado para lá como monge beneditino. Ele cresceria, assumiria o controle da abadia e usaria todo aquele poder religioso e financeiro para fortalecer o clã dos Aquino. Tomás não era visto como um santo pela família. Ele era um investimento político, uma peça-chave para garantir o domínio da família no sul da Itália. Mas aos 14 anos, Tomás foi enviado para estudar na Universidade de Nápoles. E foi lá, longe da vigilância do castelo, que o plano perfeito começou a ruir. Nas ruas sujas e vibrantes de Nápoles, Tomás conheceu algo que o chocou. Ele viu homens que não viviam em castelos, que não acumulavam ouro e que pregavam o evangelho com uma radicalidade assustadora. Eles eram os dominicanos. Diferente dos monges beneditinos, que eram a aristocracia da igreja, vivendo em mosteiros ricos e isolados, os dominicanos eram mendigos. Eles viviam de esmolas, estudavam furiosamente e debatiam nas praças. Eles eram a tropa de elite, intelectual e pobre que a igreja precisava. Aos 19 anos, o gigante silencioso tomou sua decisão. Ele recebeu o hábito da ordem dos pregadores. Hoje, achamos isso normal. Ele virou padre. Mas para a mentalidade nobre de 1244, isso foi uma catástrofe nuclear. Imagine o filho de um bilionário ou de um chefe de estado hoje, fugindo de casa para se juntar a um grupo de hippies radicais que vivem na rua. Foi essa a vergonha que Tomás trouxe para os Aquino. Ele rejeitou o cargo de abade, rejeitou o poder, rejeitou o exército. Ele escolheu ser um mendigo intelectual. Para sua mãe, a condessa Teodora, isso não foi piedade. Foi traição, uma mancha na honra que precisava ser lavada. À força. Muitos biógrafos tentam suavizar esse conflito, mas a verdade histórica é que a santidade de Tomás começou com um ato de rebelião contra o sistema estabelecido. Hoje vamos investigar como esse ato de guerra contra a própria família forjou a mente que salvaria a igreja do colapso intelectual. Se você acha que a Idade Média foi uma época de trevas onde ninguém pensava, ou se disseram a você que a fé tem medo da razão, este documentário vai mudar seu pensamento e sua opinião. Aqui, no Santo Cotidiano, nós escavamos a verdade. Inscreva-se agora neste canal e prepare-se.
Porque a resposta da família Aquino à decisão de Tomás não foi um diálogo. Foi uma emboscada militar. A notícia da traição de Tomás chegou ao castelo de Rocaseca como um decreto de guerra. A condessa Teodora não iria aceitar que o investimento político da família fosse jogado no lixo por causa de um idealismo juvenil. Ela enviou uma mensagem urgente para seus filhos mais velhos, Rinaldo e Landolfo, que estavam servindo no exército do imperador na Toscana. A ordem era simples e brutal. Tragam o seu irmão de volta. Vivo ou morto? Não. Tragam-no vivo, mas tragam-no à força. Enquanto isso, Tomás fugia para o norte. Os dominicanos, sabendo que a família estava furiosa, tentavam levá-lo para Paris, para a segurança da universidade. Ele viajava a pé, acompanhado pelo próprio mestre-geral da ordem. Eles sabiam que estavam sendo caçados. Foi perto da cidade de Aquapendente, numa estrada solitária, que o pior aconteceu. Tomás e os frades ouviram o trovão dos cascos antes de verem os cavalos. Um destacamento militar, liderado pelos próprios irmãos de sangue de Tomás, cercou o grupo. Não houve negociação. Rinaldo, um soldado calejado e violento, desceu do cavalo com a espada na mão. A cena que se seguiu foi humilhante. Eles não agrediram os outros frades. O alvo era o gigante. Os irmãos agarraram Tomás. Com ódio nos olhos, eles fizeram questão de arrancar à força o hábito dominicano, aquela túnica branca e preta de lã, grossa, que simbolizava sua nova vida. Eles queriam despi-lo de sua identidade. Queriam que ele se sentisse nu. Vulnerável, ridículo, Tomás, que era fisicamente forte e grande o suficiente para derrubar qualquer um daqueles homens, não levantou um dedo para se defender. Ele praticava a mansidão que pregava. Foi sequestrado, jogado no lombo de um cavalo e levado de volta para o sul, como um prisioneiro de guerra capturado em batalha. Imagine o retorno ao castelo da família. Ele não entrou pelo portão principal como um filho amado. Entrou sob a guarda armada, sob os olhares de desprezo dos servos e soldados. Olhem o nobre que quis ser mendigo. Eles deviam pensar. A mãe, Teodora, decidiu que ele não ficaria no conforto dos aposentos nobres. Ele foi trancado na torre do castelo de Monte San Giovanni. Era uma prisão de segurança máxima. Durante mais de um ano, alguns historiadores dizem quase 2 anos, Tomás ficou isolado do mundo, sem livros, sem professores, sem sacramentos. A estratégia da família era o que hoje chamamos de tortura psicológica. Eles alternavam momentos de carinho materno. Meu filho, só queremos o seu bem, aceite a abadia. Com momentos de terror e ameaças. As irmãs de Tomás eram enviadas à cela para fazer a cabeça dele. Elas choravam, diziam que ele estava destruindo a reputação da família, que ele estava matando a mãe de desgosto. Mas aqui vemos a força mental assustadora desse jovem. Em vez de ser convencido pelas irmãs, era Tomás quem as evangelizava. Ele transformou sua cela em um convento de um homem só. Ele falava de Deus com tanta doçura e profundidade que as irmãs, que entraram para corrompê-lo, saíam de lá convertidas e começavam a contrabandear livros e roupas para ele secretamente. Vendo que a pressão psicológica e o isolamento não estavam funcionando, os irmãos decidiram jogar a cartada final. Uma cartada suja que visava destruir não a mente, mas a alma do prisioneiro. Passaram-se meses. A violência física não funcionou. A pressão emocional das irmãs falhou. O isolamento só fez a fé de Tomás crescer. Para os irmãos guerreiros, aquilo era inconcebível. Eles precisavam de uma arma nova. Eles perceberam que, se não podiam quebrar a vontade de Tomás, precisavam desqualificá-lo. Naquela época, a castidade era um requisito absoluto para a vida religiosa. Se Tomás caísse em pecado carnal, se perdesse a pureza, ele sentir-se-ia indigno.
A vergonha faria o trabalho que a força bruta não conseguiu. O plano era diabólico, destruir a vocação, assassinando a inocência. Era uma noite fria no castelo de Monte San Giovanni. Tomás estava a dormir, exausto de tanto rezar e escrever nas paredes da cela. De repente a porta abriu-se. Não eram os guardas com comida, não eram as irmãs. Os irmãos empurraram para dentro da cela uma mulher. As crônicas são discretas, mas claras. Era uma cortesã belíssima, vestida com as sedas mais provocantes, paga a peso de ouro para seduzir o jovem frade. A porta fechou-se por fora. A chave girou. Tomás estava trancado, sozinho, com a tentação viva. Imagine a cena. Um jovem de 20 e poucos anos, virgem, trancado numa torre de pedra. A mulher aproximou-se com sorrisos e toques, usando todas as artes da sedução que conhecia. Para os irmãos que ouviam atrás da porta, a queda era questão de minutos. Quem resistiria? Mas eles cometeram um erro fatal. Eles achavam que Tomás era um boi manso. Eles esqueceram que ele tinha o sangue dos condes de Aquino. Quando Tomás percebeu a armadilha, algo explodiu dentro dele. Não foi desejo. Foi uma ira santa, uma fúria bíblica, como a de Cristo a expulsar os vendilhões do templo. Ele não debateu. Ele não pediu por favor. Num movimento rápido, Tomás correu até a lareira do quarto. Sem se importar com o calor, ele agarrou com as próprias mãos um tição em chamas, um pedaço de madeira a arder em brasa viva. Brandindo o fogo como uma espada, ele avançou contra a mulher. Ele gritou, girando a tocha flamejante no ar. A cortesã, aterrorizada diante daquele gigante enfurecido que parecia um anjo vingador, gritou e fugiu para o canto da porta, implorando para sair. Os irmãos, assustados com a gritaria, abriram a porta e a mulher saiu a correr trêmula. Tomás bateu a porta com força, mas ele não largou o tição. Com a ponta carbonizada e fumegante, ele desenhou uma grande cruz negra na madeira da porta. Aquele era o seu selo de vitória. A adrenalina baixou. O corpo enorme do frade caiu no chão. E aqui entra o mistério que ele guardou em segredo quase até a morte. Enquanto ele rezava, a chorar, pedindo a Deus que nunca mais permitisse tal provação, a cela encheu-se de luz. 2 anjos apareceram. Eles não disseram nada. Apenas se aproximaram e apertaram a cintura dele com um cordão misterioso, dizendo: "Nós te cingimos com o símbolo da castidade perpétua." A dor do aperto foi tão real que Tomás gritou. Mas a partir daquela noite, até o seu último suspiro, Tomás de Aquino nunca mais sentiu qualquer tentação da carne. Ele venceu a guerra do corpo, para que a sua mente pudesse voar, livre em direção a Deus. Livre das correntes da família, Tomás foi enviado para o centro do universo intelectual, a Universidade de Paris. Mas se ele esperava encontrar um santuário de paz, encontrou uma arena de gladiadores verbais. A Paris do século XIII era barulhenta. A inteligência naquela época media-se pelo volume da voz e pela rapidez da resposta. Os estudantes viviam de debates agressivos, humilhando-se uns aos outros em disputas públicas de lógica. Era um ambiente de vaidade pura. E no meio dessa feira de egos havia uma anomalia, um gigante. Tomás era fisicamente imenso. A genética dos Aquino era de guerreiros nórdicos, pesado e lento nos movimentos. Mas ao contrário dos outros, ele não falava. Ele passava dias inteiros sentado no fundo da sala, imóvel como uma gárgula, apenas a ouvir. Para os estudantes arrogantes, aquilo era sinal de estupidez. Eles olhavam para aquele homem corpulento, de olhar bovino e silencioso, e deram-lhe o apelido cruel, que grudaria na pele dele, o boi mudo da Sicília. Eles riam dele nos corredores, desenhavam caricaturas, diziam: "Olhem o boi a pastar nos livros." Tomás sofria um bullying implacável, mas a sua humildade era tão profunda que ele aceitava a humilhação como uma penitência. Ele sabia que para ouvir a Deus precisava de ignorar os homens. O ponto de virada não aconteceu num grande debate público, mas num momento de compaixão mal direcionada.
Um dia, um colega de classe, sentindo pena genuína daquele frade atrasado, sentou-se ao lado de Tomás. Com um tom condescendente, como quem fala com uma criança, ele disse: Irmão Tomás, vejo que tens dificuldade. Deixa-me explicar-te a lição do mestre Alberto. Tomás docilmente aceitou. Ele deixou o estudante falar, agradecer a ajuda, sem nunca o interromper para dizer que já tinha entendido. Mas a meio da explicação, o estudante travou. Ele entrou num labirinto, lógico, sobre a natureza dos anjos, que não conseguia resolver. Ele gaguejou, perdeu o fio à meada e admitiu a derrota. Foi então que o gigante se mexeu. Com uma voz suave e calma, Tomás disse: Talvez, se abordarmos o problema por este ângulo. Ali, naquele banco de madeira, Tomás não apenas resolveu o enigma. Ele desmontou a questão, separou as premissas falsas das verdadeiras e construiu uma resposta que era, tecnicamente, superior à do próprio livro. O estudante ficou pálido. Ele percebeu, com terror, que não estava a ensinar um aluno lento. Ele estava diante de uma mente que operava numa frequência que ninguém ali conseguia sequer ver. O estudante correu para contar ao grande mestre, Santo Alberto Magno. Alberto, que já desconfiava do potencial daquele aluno silencioso, decidiu que era hora de acabar com a farsa. No dia seguinte, diante de toda a universidade, Alberto ordenou que Tomás defendesse uma tese complexa. O boy levantou-se. A turma preparou-se para rir. Mas quando Tomás abriu a boca, o riso morreu. O que saiu não foram mugidos, mas uma arquitetura perfeita de pensamento. Ele respondeu a todas as objeções com uma clareza cristalina, citando as Escrituras e Aristóteles de memória, tecendo a fé e a razão como se fossem fios da mesma túnica. Quando ele terminou, o silêncio no auditório era pesado, constrangedor. Alberto Magno, com a autoridade de um profeta, levantou-se, olhou nos olhos dos zombadores e proferiu a sentença que entraria para a história. Vocês chamam-no de boi. Mudo, mas eu digo-vos, os mugidos deste boi ressoarão tão alto que o mundo inteiro ouvirá. A profecia cumpriu-se. Aquele foi o dia em que o menino assustado morreu e o doutor Angélico nasceu. Para entender o que Tomás fez a seguir, precisamos entender o pânico que tomava conta da Europa no século XIII. O mundo cristão estava sob ataque. Mas desta vez não eram exércitos muçulmanos com cemitérios. Era algo muito mais perigoso. Ideias. Os textos perdidos de Aristóteles, o maior filósofo pagão da antiguidade, tinham acabado de ser traduzidos e reintroduzidos na Europa via Espanha islâmica. A ciência aristotélica era brilhante, lógica e fascinante, mas ela parecia contradizer a Bíblia em tudo. Dizia que o mundo era eterno, não criado, que a alma morria com o corpo e que Deus não se importava com indivíduos. A igreja entrou em colapso nervoso. Os conservadores gritavam: a razão é inimiga da fé. Devemos queimar esses livros. Os progressistas diziam: a ciência é a nova verdade. Esqueçam os dogmas. Surgiu a teoria da dupla verdade. Algo poderia ser verdade na ciência e mentira na religião, e vice-versa. Uma esquizofrenia intelectual. Foi nesse caos que Tomás de Aquino entrou na arena, sozinho. Ele olhou para Aristóteles e não viu um inimigo. Viu uma ferramenta. Ele cunhou a tese que salvou o Ocidente. A verdade não pode contradizer a verdade. Se o Deus que escreveu a Bíblia é o mesmo Deus que criou a natureza, então a fé e a razão precisam concordar. E se parecem brigar, é porque nós entendemos uma das duas errado. Ele decidiu não banir Aristóteles, mas batizá-lo. Para provar isso, ele começou a construir. Não uma igreja de pedra, mas uma catedral de palavras. A Summa Theologiae. Não pense na Suma como um livro comum. Ela é um sistema operacional. É um algoritmo lógico projetado para processar a realidade inteira. A estrutura que Tomás criou é de uma audácia que assusta até hoje. Em cada artigo, ele não começa dizendo o que ele pensa. Ele começa fazendo o oposto. Ele lista os melhores argumentos dos seus inimigos. Ele pergunta: Deus existe? E antes de responder sim, ele escreve:
Parece que não, porque se Deus fosse infinitamente bom, não haveria mal. Mas há mal, logo Deus não existe. Você entende a coragem disso? Ele dava voz aos ateus, aos pagãos e aos hereges, melhor do que eles mesmos. Ele fazia o que chamamos hoje de Stillman, fortalecer o argumento do oponente ao máximo. Só depois de apresentar as objeções mais fortes possíveis, ele entrava com a resposta. Respondeo dicendum quod. Respondo dizendo que dá. E aí, com a precisão de um cirurgião, ele desmontava as objeções uma por uma, usando a lógica fria para iluminar o mistério ardente. Ele mapeou tudo: a psicologia humana, a economia, a ética da guerra, a natureza dos anjos, a política e a graça divina. Mas como um único homem escreveu tudo isso? A produção de Tomás desafia as leis da física humana. Ele escreveu mais de 8 milhões de palavras em menos de 20 anos. Isso é o equivalente a escrever uma enciclopédia inteira à mão. Sem computador, sem Google, viajando a pé pela Europa. As testemunhas da época relatam um processo que parecia sobrenatural. Tomás era uma máquina de pensar. Dizem os biógrafos que ele ditava para 3 ou 4 secretários ao mesmo tempo. Imagine a cena. Ele ditava um parágrafo sobre a Trindade para o primeiro escriba. Enquanto aquele escrevia, ele virava-se para o segundo e ditava sobre direito civil. Depois para o terceiro, sobre a Eucaristia. Ele mantinha 4 linhas de raciocínio complexo abertas na mente simultaneamente, sem nunca perder o fio da meada. Ele entrava num estado de concentração tão profundo, o que chamamos de transe ou flow, que precisavam sacudi-lo fisicamente para que ele fosse comer ou dormir. Durante o dia debatia na universidade. Durante a noite escrevia a Suma. Ele literalmente queimou o próprio corpo no altar da inteligência. O boi mudo estava a carregar o mundo cristão nas costas, escrevendo a obra que definiria o pensamento ocidental pelos próximos 700 anos. É um erro comum pensar que, depois de escrever a Suma, Tomás foi aplaudido e coroado como o rei da teologia. A verdade histórica é o oposto. Ele se tornou o homem mais odiado de Paris nos anos de 1209 e Toussaint. Tomás de Aquino se viu no centro de uma tempestade perfeita. Ele estava cercado. De um lado, à sua esquerda, estavam os averroístas latinos, liderados por Sigurd de Brabante. Eram a esquerda radical da época. Eles diziam que a filosofia era a única verdade e que a fé era um conto de fadas para gente simples. Eles negavam a providência divina e a liberdade humana. Eles queriam sequestrar a ciência para matar a religião. Do outro lado, à sua direita, estavam os conservadores reacionários, liderados por teólogos que achavam que qualquer uso da razão era perigoso. Eles olhavam para Tomás, citando Aristóteles, e gritavam: herege! Ele está a misturar o vinho de Cristo com a água do paganismo. Para os conservadores, Tomás era moderno demais. Para os radicais, ele era religioso demais. A tensão não era apenas acadêmica, era política e física. O bispo de Paris, Etienne Tampier, estava pronto para censurar as obras de Tomás. A ameaça de excomunhão pairava sobre a cabeça dele como uma guilhotina. Ele caminhava pelos corredores da Sorbonne, ouvindo sussurros, insultos e vendo seus antigos amigos se afastarem por medo da contaminação. Como você reagiria se fosse atacado por todos os lados? A maioria de nós gritaria de volta. Tomás fez algo que confundiu seus inimigos. Ele ficou calmo. Nessa batalha, Tomás desenvolveu sua arma mais letal, a caridade intelectual. Enquanto seus oponentes usavam insultos pessoais, sarcasmo e retórica agressiva, Tomás nunca atacou a pessoa. Ele atacava apenas o argumento. Ele entrava nos debates com uma mansidão irritante.
Ele pegava o argumento do inimigo. Por exemplo, a ideia de Seeger de que o intelecto é único para todos os homens, e o dissecava com a precisão de um neurocirurgião. Ele dizia, distingue frequenter, distinga frequentemente. Ele separava o erro da verdade, limpava a sujeira e devolvia o argumento purificado. Ele escreveu o tratado sobre a unidade do intelecto contra os averroístas, não com tinta, mas com fogo frio. Ele demoliu a lógica dos radicais sem nunca levantar a voz. Essa calma aterrorizava seus oponentes, porque é fácil brigar com alguém que grita, mas é impossível vencer alguém que sorri, ama a verdade mais do que a si mesmo e desmonta o seu erro peça por peça, provando que você está errado, usando as suas próprias regras. Foi assim, no meio do fogo cruzado, sem disparar um único insulto, que Tomás venceu a guerra de Paris e garantiu que a fé e a razão caminhassem de mãos dadas até os dias de hoje. Estamos no final do ano de 1273. Tomás de Aquino está em Nápoles. Aos 48 anos, ele é a mente mais famosa da cristandade. Ele já escreveu milhões de palavras. Ele já venceu os hereges de Paris. Ele já construiu a arquitetura intelectual que sustenta a igreja. Mas nos corredores frios do convento, os frades notam algo diferente. O boi está mais quieto do que o normal. O olhar dele, sempre focado, agora parece atravessar as paredes. Certa noite, o sacristão Domênico de Caserta decide espiar o mestre na capela. O que ele vê desafia a física. Tomás não está ajoelhado no chão de pedra. Ele está flutuando a 2 palmos do solo, suspenso em êxtase, chorando copiosamente diante de um ícone antigo de Cristo. O silêncio da noite é quebrado, não por Tomás, mas pela madeira. Domênico jura, sob pena de condenação eterna, que ouviu uma voz sair do crucifixo. Uma voz que não era humana, mas que vibrava com a autoridade de quem criou as estrelas. O Cristo perguntou, Bene scripsiste de me, Toma, quam ergo mercedem accipies. Escreveste bem sobre mim, Tomás, que recompensa desejas pelo teu trabalho? Pause o vídeo mentalmente aqui. Pense na tentação dessa pergunta. Salomão pediu sabedoria. Alexandre o Grande queria o mundo. Um teólogo comum poderia pedir a garantia do céu ou a infalibilidade de seus livros. O próprio diabo teria pedido poder. Mas a resposta de Tomás revela o segredo de sua alma. Ele não hesitou. Flutuando no abismo entre o tempo e a eternidade, ele disse apenas 3 palavras latinas. Nil nisi te domine. Nada a não ser a ti, Senhor. Ele não queria o prêmio. Ele queria a pessoa. Ele entendeu que qualquer recompensa que não fosse o próprio Deus seria pouca. Mas aquele momento de intimidade suprema teve um preço. O sistema nervoso e a alma de Tomás foram esticados ao limite máximo. Algo estava prestes a arrebentar. A ruptura aconteceu alguns dias depois. Na manhã de 6 de dezembro, festa de São Nicolau. Tomás estava celebrando a missa na mesma capela. De repente, no meio da liturgia, ele parou. Não foi um derrame. Não foi um ataque cardíaco. Foi uma colisão frontal com o absoluto. As testemunhas dizem que ele ficou imóvel por um tempo interminável, com lágrimas escorrendo, olhando para algo que ninguém mais via. Quando ele finalmente se moveu, ele não era mais o mesmo homem. A máquina de pensar tinha travado. Ele voltou para sua cela, sentou-se na cama e fez algo impensável. Ele não escreveu. Para entender o choque disso, lembre-se, Tomás escrevia compulsivamente há 20 anos. Ele ditava para 4 secretários ao mesmo tempo. A Summa Theologiae, a obra que explicava o universo, estava na parte final sobre a penitência. Faltava pouco para terminar a maior obra da história. Seu amigo fiel e secretário, Reginaldo de Piperno, entrou em pânico. Ele viu o mestre parado dia após dia. Reginaldo implorava, Mestre, o mundo precisa do final do livro.
A igreja precisa dessas respostas. Por que paraste? Tomás olhava para Reginaldo com a ternura de quem vê uma criança brincando com lama, achando que está construindo um castelo. O silêncio do boi mudo agora era absoluto. Ele tinha visto o outro lado do véu, pressionado pela insistência desesperada de Reginaldo. Tomás finalmente quebrou o silêncio e revelou o motivo. Sua resposta é, talvez, a frase mais humilde e aterrorizante já dita por um gênio. Ele disse: Reginaldo, não posso mais. Tudo o que escrevi até hoje me parece palha. Comparado com o que me foi revelado naquela missa, palha. Pense nisso. A Summa Theologiae, a base do Concílio de Trento. A teologia que define o catolicismo até hoje. Para Tomás, depois de ver a face de Deus, tudo aquilo era palha. Cuidado para não interpretar errado. Ele não disse que era lixo. A palha tem função. Ela protege o grão de trigo enquanto ele cresce. Ela é necessária. A teologia é necessária. Mas Tomás percebeu a diferença brutal entre o mapa e o território. Ele passou a vida desenhando o mapa mais perfeito de Deus, provando sua existência, seus atributos, sua justiça. Mas na missa de 6 de dezembro, ele foi transportado para o território. E quem pisa no solo real não precisa mais carregar o mapa. O maior intelectual da história morreu 3 meses depois, sem escrever mais uma única linha. Ele nos deixou uma lição final. A teologia serve para nos levar até a porta. Mas para entrar, você precisa deixar os livros para trás e cair de joelhos. O boi mudo parou de mugir. Não porque não tinha mais nada a dizer, mas porque a palavra eterna tinha finalmente calado a sua voz humana. No início de 1274, o Papa convocou um concílio em Lyon. Tomás estava doente, exausto, consumido pelo êxtase místico. Qualquer outro teria ficado na cama. Mas Tomás era um soldado da igreja. Se o Papa chamou, ele vai. Ele montou num burro e partiu. Mas o corpo, aquele corpo de boi que aguentou tantas batalhas intelectuais, finalmente cedeu. Ele colapsou na estrada e foi acolhido não por dominicanos, mas por monges cistercienses na abadia de Fossa Nova. A ironia final é dolorosa e bela. O maior doutor da igreja, o homem que era primo de imperadores, estava a morrer numa cama emprestada, num mosteiro estranho, sem nenhum livro por perto. Os monges de Fossa Nova, sabendo que tinham um santo a morrer em casa, imploraram por uma última lição. Mestre, fale-nos de Deus uma última vez. Tomás, com a voz falhando, não citou Aristóteles. Ele não falou de lógica. Ele pediu que abrissem o livro do Cântico dos Cânticos. E ali, no leito de morte, ele comentou o poema de amor mais ardente da Bíblia. O gigante racional terminou a vida a falar como um namorado apaixonado. No dia 7 de março de 1274, Tomás fez sua última confissão. O padre saiu da cela a chorar, dizendo: a confissão dele foi a de uma criança de 5 anos. Sua pureza era intacta. Ele morreu com apenas 49 anos. Para o mundo parecia o fim. Mas lembram-se da profecia? O boi mudo mugirá e o mundo inteiro ouvirá. A morte foi apenas o megafone. Nos séculos seguintes, o pensamento desse frade moldou a realidade como a conhecemos. O direito internacional veio dele. A ideia de que a ciência investiga as causas segundas de Deus veio dele. A própria estrutura da universidade moderna tem as digitais dele. Ele provou que não é preciso escolher entre ser inteligente e ser santo. Ele destruiu o muro entre o laboratório e o altar. Toda vez que você usa a lógica para defender a fé, você está sentado nos ombros desse gigante. São Tomás de Aquino deixa-nos um recado urgente para os dias de hoje. Deus não quer adoradores idiotas. A ignorância não é uma virtude, é uma falha. Deus deu-lhe um cérebro potente e Ele espera que você o use até ao limite máximo.
para só então perceber que ele é ainda maior que a sua inteligência. Não tenha medo de pensar. Tenha medo de parar de pensar. Se você quer treinar a sua mente e a sua alma com a biografia dos maiores generais da fé, o seu lugar é aqui. Inscreva-se no Santo Cotidiano e ative o sininho. Nós estamos apenas a começar a abrir os arquivos que a história tentou esconder. Na semana que vem, um novo dossiê será aberto. Até lá! Nil Nicite Domine.